Presidente, senhores deputados, senhores que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos visitam aqui na casa na tarde de hoje. Durante o último fim de semana, que se estendeu com o feriado do Dia do Trabalhador, a população do Rio de Janeiro teve a oportunidade de conhecer quem é de verdade o governador Sérgio Cabral. Através de fotos e de vídeos inéditos, divulgados com exclusividade, primeiro no blog do Garotinho e depois amplamente divulgados pela mídia nacional, através dos principais jornais e telejornais do país, nós vimos ali imagens que nos escandalizaram. Como se não bastasse, em primeiro lugar, a breguice, a cafonice, a falta de bom senso do governador Sérgio Cabral, acompanhado da sua comitiva, os principais secretários do governo, junto com empresários, nos hotéis mais caros e luxuosos do mundo, segundo a assessoria do governador, numa missão oficial, usando guardanapos na cabeça e dançando, requebrando até o chão. Como se não bastasse a cafonice, a falta de bom senso, de um comportamento que não é digno de chefes de Estado, como se não bastasse tudo isso, a imoralidade. O governador Sérgio Cabral sempre disse que nunca misturou o público com o privado. Não é o que nós vimos naquelas imagens. Imagens dos casais Cabral e Adriana, Cavendish com a noiva, Sérgio Cortes com a mulher, entre outras pessoas, jantando juntos, combinando data de casamento, assistindo a show, dançando juntinho, rebolando até o chão, fazendo a festa, cantando no microfone. Cenas de pessoas que desfrutam da intimidade dos casais, da intimidade das famílias, não de qualquer família, a do governador com um empresário que hoje detém uma das maiores contas do governo do Estado, Fernando Cavendish, dono da Delta, a construtora que cresceu 600% no governo Cabral e que hoje tem contratos com o Estado no valor de R$1,5 bilhão de reais. Agora, as perguntas que não querem calar. Por que será que a Delta, cujo empresário, Fernando Cavendish, é amigo pessoal do governador Sérgio Cabral, cresceu 600% no governo Cabral? Por que será que a Delta alcançou R$1,5 bilhão de contratos com o governo Cabral? Por que será que 20% desses contratos foram dados à Delta com dispensa de licitação? E a pergunta mais importante: quem pagou toda essa farra do governador com os empresários e os secretários de Estado na Europa? Quem pagou? Será que fomos nós? Com os dinheiros dos nossos impostos? Será que foi o dono da Delta, Fernando Cavendish, com o dinheiro que ele ganha com os contratos do Estado? Ou será que a gente vai acreditar numa versão em que cada um pagou a sua conta? Será que é possível? O governador Sérgio Cabral, que à época tinha um salário de R$13.500, será que com esse salário o governador consegue sustentar todos os seus 5 filhos? Será que com um salário de R$13.500 ele consegue manter o seu apartamento de luxo no Leblon, as suas 2 mansões em Mangaratiba e, além disso, viajar com a sua esposa para os hotéis mais caros do mundo? Comer nos restaurantes mais caros do mundo,
por dias seguidos, com um salário de R$ 13.500? Será? Ou ainda uma outra versão que a gente pode supor. Será que o governador Sérgio Cabral foi bancado pela sua esposa, Adriana Anselmo, que ficou rica da noite para o dia, já que o seu escritório de advocacia cresceu mais de 1000% desde que o governo do seu marido iniciou? Afinal de contas, a senhora Adriana Anselmo, o seu escritório de advocacia ganhou a conta das principais concessionárias do Estado. Bom, pode ser que ele tenha sido bancado pela esposa. É uma versão também. O fato é que é preciso saber quem bancou a farra da gangue do guardanapo. Será que foi o homem, Fernando Cavendish, aquele que disse que compra qualquer político com 30 milhões de reais? Será que ele comprou o governador Sérgio Cabral? Enfim, vamos falar um pouco da gangue do guardanapo, porque ela não é formada apenas pelo governador Sérgio Cabral e pelo dono da Delta, a construtora investigada no escândalo do Carlinhos Cachoeira. Existem outros personagens na gangue do guardanapo. Wilson Carlos, o secretário de governo de Sérgio Cabral, homem de confiança do Sérgio Cabral, o homem que faz as relações entre o governador Cabral e os empresários, aquele que aparece na foto sorridente, posando ao lado de uma Ferrari de $1 milhão. Tem também outro integrante da gangue do guardanapo, o senhor Regis Fischner, o chefe da Casa Civil de Cabral, o homem designado por Cabral para fazer auditoria nos contratos com a Delta e o governo do Estado. Ora, o homem que estava abraçado ao dono da Delta, fazendo também a farra em Paris. Tem também um outro integrante da gangue do guardanapo, o senhor Júlio Lopes, o empresário, dono de escolas, convidado e nomeado por Cabral para assumir a Secretaria de Transportes, o homem que destruiu o transporte público no Rio de Janeiro. Desde que ele assumiu a Secretaria de Transporte, o que nós estamos vendo é o caos no trem, o caos no metrô, o caos nos bondinhos de Santa Teresa, e ele rindo e zombando da cara do povo nas farras na Europa. Tem também o outro, da gangue do guardanapo, o senhor Sérgio Cortes, o famoso secretário de Saúde, que até hoje não conseguiu explicar o superfaturamento na Secretaria de Saúde e, mais do que isso, não conseguiu até hoje o senhor Sérgio Cortes, secretário de Saúde do Estado, explicar como ele comprou, pagando à vista, a sua mansão na Lagoa Rodrigo de Freitas, a mansão duplex, com 5 vagas na garagem, paga à vista, com dinheiro na mão. Até hoje, Sérgio Cortes não conseguiu explicar. Tem mais um também, esse menos conhecido da população, integrante da gangue do guardanapo, um empresário que até pouco tempo estava falido. 5 empresas suas falidas, senhor Jorge Sadala. Este homem, um ex-falido e mais novo milionário desde que o governo Cabral começou. Jorge Sadala ganhou em contratos no governo Cabral em 4 anos 57 milhões de reais. Ele é o responsável por administrar o programa Poupa Tempo no governo do Rio de Janeiro. E ele administra esse programa através de um consórcio chamado Agiliza Rio, onde fazem parte, junto com ele, nesse consórcio, o Rei Arthur, o famoso Rei Arthur, amigo de Cabral, aquele que empresta o jatinho para ele viajar para baixo e para cima, para os seus destinos preferidos, Paris, Nova York, Roma, Mônaco. Aliás, o governador está sempre viajando nos momentos em que o Estado mais precisa. Pois bem, esse Jorge Sadala administra esse consórcio junto com o Rei Arthur
e junto com uma das empresas que foi flagrada no mensalão do Distrito Federal. Que turma, hein? Que gangue é essa, hein? Impressionante. Mas tem mais sobre esse Jorge Sadala. Jorge Sadala tem um apartamento em Paris, onde existem investigações que estão agora querendo revelar que, na verdade, existe a possibilidade de Cabral ser o verdadeiro dono deste apartamento que pertence a Sadala em Paris. Mais curioso ainda do que isso, é que o senhor Jorge Sadala mora na Avenida Vieira Souto, no Rio de Janeiro, em Ipanema, num apartamento luxuosíssimo, que foi comprado por Fernando Cavendish da Delta e doado, foi um presente para o Jorge Sadala. Mas o que é isso, gente? Que gangue é essa que doa apartamento na Vieira Souto de presente um para o outro? Isso é uma vergonha. E tem mais gente na gangue do guardanapo. Tem também o Sérgio Dias, secretário de urbanismo do prefeito do Rio, Eduardo Paes. Tem também o empresário Marco De Luca, ninguém falou dele ainda, mas sobre o Sérgio Dias e o Marco De Luca, nós vamos deixar para falar um outro dia. Agora, as perguntas que nós fizemos aqui hoje, elas merecem resposta. Há muito tempo atrás, há quase um ano, eu fiz aqui um requerimento de informações questionando as viagens do governador Sérgio Cabral. O destino, quem pagou, quanto custou, o objetivo da viagem. Fizemos esse requerimento de informação que não foi sequer publicado no Diário Oficial da Assembleia Legislativa. Tive que recorrer à Justiça num processo que está correndo até hoje. Não foi publicado no Diário Oficial porque o presidente da casa, senhor Paulo Melo, amigo do Sérgio Cabral, eleito presidente dessa casa com o apoio de Cabral, se negou a publicar. Existe um ditado antigo que diz: quem não deve, não teme. Por que será que não deixaram publicar o requerimento? Por que será que Cabral nunca quis dar justificativa das suas viagens? Isso ficou claro agora nesse fim de semana. Hoje eu estou protocolando, estou recolhendo as assinaturas para protocolar aqui na casa o pedido de abertura de uma CPI para investigar as viagens do governador Sérgio Cabral. E eu quero contar com o apoio de todos os deputados dessa casa, em nome do interesse público, para que assinem esse requerimento e a gente possa criar essa CPI. Afinal de contas, quem não deve, não teme. Vai ser uma ótima oportunidade para o governador se explicar. E eu farei questão de divulgar nome por nome dos deputados que assinaram e que não assinaram o pedido, porque o interesse de cada parlamentar deve ser, em primeiro lugar, corresponder às expectativas da população. E hoje o que todo mundo quer saber é quem é que está bancando essas farras do governador com seus secretários no exterior. Para finalizar, quem não deve não teme, eu já disse. E parece que Cabral tem muito a temer, até porque já começou o seu partido, o PMDB, a se movimentar em Brasília para tentar impedir a convocação do governador Sérgio Cabral para depor na CPMI do Carlinhos Cachoeira, em Brasília. Ora, será que o Congresso Nacional será irresponsável a este ponto? Por que será que a CPMI convocaria o governador Marconi Perillo, do PSDB de Goiás? Convocaria o governador Agnello Queiroz, do PT, do Distrito Federal? E livraria a cara do governador Sérgio Cabral, do PMDB do Rio de Janeiro? Se convocar os dois, tem que convocar os três. Afinal de contas, foi a Delta que repassou dinheiro para as empresas de fachada do Carlinhos Cachoeira. Empresas essas acusadas de repassar dinheiro para os políticos. Não terá essa empresa de fachada repassado dinheiro também para o governador Sérgio Cabral, amigo íntimo de Fernando Cavendish, dono da Delta? Já começaram a se movimentar.
mas eu espero que essa não seja mais uma CPI ou uma CPMI que termine em pizza. Que essa CPMI do Carlinhos Cachoeira possa revelar muitas coisas sobre os políticos no Brasil, sobretudo aqueles políticos que se utilizam do cargo e, através da confusão entre o público e o privado, se utilizam do seu cargo para fazer negócios, ganhar dinheiro às custas da população. Esse mar de lama que envolve o governo do Rio, a construtora Delta e o contraventor Carlinhos Cachoeira precisam de respostas urgentes e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro não pode se furtar do seu papel de investigação. Muito obrigada, senhor presidente. Encerro mais uma vez dizendo que estou passando aí com o pedido de CPI das viagens do Cabral e pedindo desde já o apoio de todos os parlamentares dessa casa em nome da verdade e do interesse público. Muito obrigada.